incorporação, né? Então, assim, a gente tem que se agarrar a alguma coisa para ser feita. E dentro da fisiologia, dentro da planta, a gente acaba, usa esse conceito como o mais aceito, universalmente, né? De certa forma, né? E a questão, só complementando a questão obviamente, a questão dos 9 dias aqui, eu espero que todo mundo tenha essa consciência de que foi um trabalho realmente no vaso. Para mostrar realmente que não estava muito preocupado com o tempo, simplesmente queria impor o déficit, fiz o experimento na estufa para poder tirar a chuva. É lógico que no campo tem que começar mais cedo, tem todo um processo para poder se atingir aquele nível de déficit. É lógico que eu espero que todos tenham essa compreensão de que tem que começar antes, é lógico que tem que começar de alguma forma. Aqui foi só um experimento, né? Que a gente conseguiu isso, naturalmente aconteceu no curto espaço de tempo, né? Primeiramente, parabéns, Cláudio, Guerra, Binho, pela brilhante apresentação. Eu sou Eduardo Mosca, sou daqui de Araguari. André, eu quero ver se o Diogo vai cumprir o que ele me prometeu lá em cima. Depois eu te falo aí. Guerra, também o Cláudio, também o Binho. O Guerra comentou em relação à quantidade de fósforo, P2O5. Isso você está tomando como regra ou você está levando uma quantidade, qual que é a quantidade do solo que você está tomando como base para aplicar isso daí? Por exemplo, se você faz uma análise de solo, o solo lá está com 30 ppm, 40, 50, você fala aqui eu vou aplicar isso, ou você está colocando isso como uma necessidade da planta? Cláudio, para você eu gostaria que, se você fez alguma observação em relação à fertilidade com o déficit hídrico, isso serve para o Guerra também. Ou seja, plantas com uma melhor fertilidade, o que eu quero dizer? A planta chegou com nitrogênio 32, um fósforo 1,8, igual o Guerra citou, um potássio de 22, 23, um cálcio de 18, que é sonho. Lógico que a gente vai ter uma planta com uma reserva de amido, uma reserva de energia muito melhor para ela sair desse estresse também. Então, como que vê isso? E o Binho comentou que ele está fazendo esse adubo de liberação lenta. Você falou que iniciou o seu trabalho melhorando a sua adubação, melhorando as suas condições. E você também utilizou uma quantidade grande de fósforo, vamos pôr assim. Você teve como base o solo, você foi atrás. E se esse adubo que você está usando é em função do trabalho que o Favarin, salvo engano, me corrija, fez, acho que foi na sua fazenda, sobre lixiviação de nitrogênio. Essa quantidade que você está aplicando de liberação lenta é uma quantidade já para você seguir sem fazer mais nitrogenado ou não? Eu não sei se eu consegui ser claro na minha pergunta, acho que eu estendi um pouco. Qualquer coisa a gente complementa. Vamos seguir a ordem aqui. Olha, nós estamos tentando, eu não sei se você percebeu que nós apresentamos uma tabela com nível baixo, nível médio e nível alto, análise de solo e folha, principalmente folha. Hoje nós sabemos que uma planta de café, em relação a fósforo, se ela estiver bem nutrida, ela tem 1,8 no mínimo, de 1,8 a 2. Então, esse valor para mim é um valor limite que já te abre o olho se você está fazendo de forma correta a sua adubação com fósforo ou não. Muita gente quer fazer agricultura de precisão e quer utilizar isso também fósforo. É possível. Aplique 200 kg por hectare, 2/3 e 1/3, e a partir dos 200 kg, você faça a sua agricultura de precisão. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, e isso é um negócio importante, e que isso é uma mudança de conceito, é de que a gente olhava fósforo como um material que não se perde, não lixivia, ele está lá no solo, ele está lá. Mas a planta de café não enxerga um fosfato de alumínio, um fosfato de ferro, um fosfato de cálcio, um fosfato de cálcio, ela não enxerga isso. Então, não adianta eu pegar uma análise de solo, levar no laboratório, fazer uma análise de solo com determinados tipos de extratores e querer dizer que aquela planta não precisa aplicar fósforo nela porque ela está com 50 ppm de fósforo. Malavolta disse, muito sabiamente, que se a análise não corresponde à resposta com produtividade, se não tem correlação, não precisa fazer análise. Deixa a análise de lado e faz as coisas para você ter produtividade. E a gente sabe hoje, não sou eu que estou aqui dizendo, eu por acaso fiz um maluco que
começou a falar, ué. Porque nós fizemos um trabalho, nós tínhamos aquele resultado e nós tínhamos que falar, ué, era nossa obrigação, nós somos pagos para isso. Eu sou pago pelo governo brasileiro com o dinheiro de vocês para trabalhar, achar os resultados e divulgar para vocês usarem. Eu não sou pago para mais nada do que isso não, mãe. E eu sou obrigado a fazer isso e me sinto orgulho de fazer isso. Aí eu fui o louco que começou a falar e que me chamaram de maluco. Hoje, o Paulo Gontijo está dizendo, Paulo Gontijo Guimarães, 5ª aproximação de Minas Gerais, é o que tem de mais novo de recomendação em termos de adubação em café, que está aí hoje na praça, está dizendo que responde até 600 lineares. Num solo diferente do da Bahia, num solo diferente daquele lá de Brasília, num solo diferente do sul de Minas, que é o latossolo que eles estão trabalhando lá, é totalmente diferente, numa situação diferente. Eu não estou dizendo mais isso, eu não quero mais discutir esse tipo de coisa. O que eu quero colocar para vocês, que não adianta você ter uma caixa de fósforo lá no solo, se a planta não está enxergando. Aí eu faço análise, deu 40 ppm, eu não vou colocar. Se ela não quer comer, quer perder os dentes, lasca ela para lá. Eu não consigo entender isso. Alguém uma vez foi usar tensiômetro para medir água em café, entrou ar, o tensiômetro não marcava, ficou naquela história, passaram 30 dias sem molhar o café, no oeste da Bahia, porque o tensiômetro não indicava que tinha que irrigar o café, pelo amor de Deus. Aí é uma loucura um negócio desse. Quando você coloca instrumentação, tudo, acima da razão, todo instrumento que você usa, toda medida e análise que você faz, é para te dar mais certeza de um balizamento, para você tomar uma decisão acertada. Aquilo não é um negócio que ou é aquilo ou não é, gente. Então, a análise de solo, junto com a análise foliar, principalmente a análise foliar, em determinadas épocas, por exemplo, uma análise de fósforo na folha no mês de dezembro, quando está logo no pré-período para começar a encher grão, no período para crescimento de planta, no período para divisão celular, para saber se aquela gema vai ser vegetativa ou reprodutiva, que todos esses 3 fatores são altamente demandantes de energia e, portanto, de fósforo, seria uma análise interessante, uma análise foliar. E se seu fósforo estiver abaixo desse 1,8, você tem que aplicar, porque senão você vai ter ou a não formação de gema, ou não crescimento, ou não enchimento de grão adequado. As coisas para mim são muito simples. Nós é que tentamos complicar uma coisa que nós temos experiência para fazer isso aí. Vocês têm muito mais do que nós, porque vocês estão no dia a dia, conversando com cada pé de café, vocês percebem quando a planta está com carga e num determinado nível ela trava e para de crescer. E muita gente percebe isso e não faz nada. Aí sim, está na hora de você intervir. Ou eu vou dar energia, ou eu vou aplicar nitrogênio, ou eu vou fazer isso. Alguma coisa eu tenho que fazer para que a planta possa produzir e crescer para produzir o ano que vem. Acompanhamento. Não adianta visitar a lavoura de carro, de caminhonete bonita, gente. Pé de café, você tem que conversar com ele. Ele é mais trabalhoso do que mulher bonita para se manter casado. Ô, Mosca, bom, eu acho que a formação de base de solo é tudo, né? E estresse hídrico não é simplesmente fechar a torneira. Então eu acho que isso realmente não foi falado. Eu acho que é importante a gente abrir trincheira, saber como está o perfil do sistema reticular, até onde vai, o que aquela planta suporta de estresse hídrico. Eu não sou mineiro, mas eu virei mineiro, porque eu vim para Uberlândia muito novo e eu sou cismado. Então Guerra chegou lá, eu chamei ele de louco. Aí eu fechei o pivô, teve uma vez que eu estava nessa moda, eu falei, vou experimentar. Em 15 dias eu mandei voltar água nele. Eu falei, não vou, meu pé de café vai morrer, ué. Então a gente vai acostumando com a ideia, e aí eu vi que precisaria, Mosca, fazer o trabalho de solo, realmente fazer o fósforo, né, com a maior quantidade. Eu faço análise de solo, eu faço análise de folha, sempre que eu faço solo e folha, e aí nós vamos acompanhando
para ver como é que está, se ela realmente, o fósforo que está no solo, está sendo disponibilizado para a folha. E outra coisa é alternar a fonte. Eu acho muito importante. Não é só usar super simples. Não é só usar MAP. Alternar fontes. Usa termofosfato, que tem liberação mais lenta, como outros produtos que tem também, já vem carregado fósforo. Esse que eu estou usando, que não é trabalho do Favarin não, viu, Bosca? Mas e também não uso o nitrogênio de uma vez só. Eu uso esse de liberação lenta, no período chuvoso. Né? É óbvio que esse trabalho que o Favarin fez acrescentou muito, mas a gente tem feito isso em lavourinha nova, quando planta. Agora na lavoura adulta não, porque eu jogo a lanço, eu uso um adubo que é aquela formulação de 15 de N, 3 de P2O5 e 16 de potássio. E eu faço umas 4 aplicações dele no ano e complemento com matéria-prima, ureia e cloreto de potássio branco via pivô mesmo. Então, eu acredito que estruturar solo com esterco é muito importante. Eu já tenho 3 anos que eu tenho usado esterco de galinha no pivô. Eu acho que estruturar solo, eu acho que é fundamental. Né? Eu acho que era isso aí que você tinha perguntado. Né? Pergunta aqui. Parabéns a todos, parabéns para a organização também. Guerra, primeiramente, a gente aqui da ACA também já foi lá ver suas pesquisas lá em Brasília, e eu lembro que isso aí veio a somar muito com a cereja, e a gente começou a fazer esses transhídricos. E você nos deu o time, até tinha como entrar no seu site lá e fazer o cálculo, de não passar para setembro por causa do queima dos botões florais. E hoje a gente viu os outros trabalhos aí, deixando até o estresse hídrico ir lá para o final de setembro. Me preocupa muito isso, eu fiquei em dúvida aqui, estou querendo esclarecimento. E outra coisa, essas temperaturas, a média nossa aqui esse ano foi 4 graus acima. Você acha que isso é aspecto climático até mesmo por Cláudio? Você acha que isso interferiu, não questão de florada, mas do pegamento e dessa descarga que teve de chumbinho em novembro? Olha, o que eu digo para você é o seguinte, a gente está sempre colocando, nós estamos falando agora em mudança climática, em coisas dessa natureza. Eu vou ser franco para você, eu não acredito em dados alarmantes de que nós não vamos poder produzir café aqui, ali, porque a temperatura vai subir, vai acontecer esse tipo de coisa. O que eu quero colocar para vocês, se realmente nós subirmos temperatura, nós vamos subir temperatura a partir de um determinado tempo. E automaticamente nós vamos ter que fazer o café fora um pouco mais cedo. É simples. As coisas são simples. O que eu quero dizer para você é que alta temperatura não joga chumbinho fora. O que faz jogar chumbinho fora é falta de boia. Comida, falta de energia. Se a planta florar e tiver uma carga de chumbinho, principalmente se for o 144, e tiver uma carga acima do que ele pode, joga um monte de trem fora e você vai assustar, mas mesmo assim ele vai chegar lá na frente e produzir 70 sacos por hectare. Você vai assustar, ficar com medo danado, mas lá na frente ele vai chegar em 70, 80 sacos por hectare. Se ele tiver todas as condições para ir para frente, daí para frente. Isso aconteceu já comigo, já vi essa história, porque o bendito 144, eu não acredito em bionalidade de café, como intrínseca da planta de café, mas o 144 ele é danado, ele não é fácil de lidar com ele. Enquanto você trabalha com 99, um 62, um topázio, um rubi, e assim por diante, vai por aí, e você não vê essa história, o 144 ele tem uma característica danada, sabe? De ter alta carga no ano e carga mais baixa no outro ano. A não ser que você não deixar ele ter aquela carga alta. Mas jogar chumbinho fora está normalmente ligado à falta de energia da planta e a um ajustamento da planta de algum sinal que está dizendo que ela não tem suficiente para aquilo tudo. Porque não é normal, você vê, uma planta de café tem uma floração aqui, você pode deixar ela 30 dias
60 dias sem água, aquele chumbinho não é jogado fora. E joga folha, para de crescer, joga folha fora, faz tudo, mas o chumbinho ela não joga fora. A não ser que tiver com algum sinal dentro da planta de que ela não dá conta daquilo. Não sei se era nesse nível. Sobre essa questão do estresse, eu continuo fazendo estresse primeira semana de setembro, 15 dias antes, 18, ou posso aumentar, porque esse ano eu dei estresse e só foi florar realmente quando veio chuva. Você tem estresse quando? Como você fez? Conta para nós. Da mesma forma, a gente veio molhando, deixou o período seco de acordo com o tamanho da planta do sistema reticular, e começou o estresse, 60, 90 dias, dependendo do tamanho e arquitetura da planta e solo. Aí a gente pegou aquela questão da antecipação, quanto tempo que eu consigo interar os 50 milímetros, e jogamos a água de acordo com isso aí. Aí depois a gente foi fazendo a manutenção de acordo com a evapotranspiração. Não compreendeu? Você suspendeu a água do seu café irrigado quando? Junho. Que dia? Por volta do dia 15. Tudo bem. E aí você ainda choveu depois, em junho, ainda choveu esse ano, prolongou mais um pouco, demorou mais. Tudo bem, mas quando você chegou no final de agosto, você voltou à irrigação? Não, já tinha cortado antes, aí deu essa chuva no final de junho, ele ficou julho e agosto quase, até dia 20, sem chuva, seco. Julho 60 dias. E agosto. E aí quando você voltou a água, estava em estresse, tinha planta demonstrando, não fiz medição, mas estava em estresse, irriguei e não veio flor. 3 de setembro, eu preocupado com o botão floral, que as altas temperaturas poderiam queimar, não veio e ela só veio com a chuva do dia 20 de setembro. Do dia 20 de setembro. Exatamente O que acontece é o seguinte, se você está numa região, por exemplo, nesse ano você não conseguiu suspender a água no dia 15 de junho e chegar no nível adequado. O meu ponto de vista, e na minha ideia e com a experiência que eu tenho, quando chegar lá para o dia 4 de setembro, você volta a água independente se houve sincronização de gema ou não. Porque se você passar disso, você vai correr o risco de que as altas temperaturas vão prejudicar mais o seu bolso do que colher café verde e seco misturado. Sabe? Então, é tudo uma questão de bom senso. Se você volta, por exemplo, aí está o fato mais claro de que floração em setembro, em novembro, floração em outubro com alta temperatura, você perde. Agora, se virou chumbinho e depois jogou fora, você pode ter certeza, meu amigo. Jogou fora, não foi por mais nada, a não ser por falta de boia para essa planta. Né? E eu vou dizer uma coisa para você, o atraso no desenvolvimento das gemas, muitas vezes, ela está ligada à nutrição da planta. Se você pega uma planta jovem, as gemas chegam mais cedo. Se você pega uma planta, depois que passou por uma poda, as gemas chegam mais cedo. Depois de uma safra abaixo, as gemas atingem aquele estágio lá mais cedo. E depois de uma safra alta, se a adubação não for muito bem equilibrada para suprir aquilo que a planta está perdendo em termos de carboidrato para se manter, aí as gemas vão atrasar muito mais. Então é possível que você tenha feito certo uma coisa, mas não fez a outra coisa, que é a nutrição de planta, para garantir que o desenvolvimento das gemas fosse satisfatório dentro daquele período. Não sei se você percebeu o que eu estou dizendo. Se você pegou uma safra lá, voltou aqui, aplicou o estresse, mas essa planta não estava bem nutrida e estava depauperada em termos de energia, de coisa dessa natureza, ela demora a que as gemas comecem a aparecer e desenvolver. Porque ela primeiro precisa colocar energia para dentro para depois fazer as funções dela.
Então isso que pode ter atrasado o seu desenvolvimento de gelo. O que eu coloco na vida, não existe milagre em nada que a gente faça em agricultura e na cafeicultura muito menos. Existem tecnologias, existem conhecimentos e é um conjunto de boas práticas agrícolas que todas elas somadas vão te levar ao sucesso ou ao insucesso. Ninguém é milagroso para falar fertilidade sozinha resolve o problema, irrigação sozinha resolve o problema. Agora nós sabemos que se nós tiver nutrição de planta, nós tiver irrigação, se a gente tiver um controle de praga e doença adequado, e todas essas técnicas que nós estamos falando aqui, tudo bem adequado, nós vamos ter sucesso em produzir café. Os insucessos estão ligados a algum fator que nós estamos deixando a que a planta saia do seu equilíbrio normal. Porque nós estamos colocando uma planta de café de sombra, que produz que veio da origem dela, produzindo um pouco menos todos os anos, e nós estamos colocando ela a pleno sol e querendo que ela seja um atleta. Para ela ser um atleta, ela tem que ser tratada como um atleta. Senão ele vai correr, botar a garganta para fora e vai cair morto de infarto no meio da corrida. Que é o que normalmente acontece. Se nós queremos uma planta de café produzindo 50 sacos, 60 sacos todos os anos, o tratamento dela tem que ser diferenciado. Agora, se nós quisermos trabalhar extraindo da planta aquilo que ela pode nos dar, aí nós temos que aceitar a bienalidade, nós vamos lá fazer uma colheita, esperamos a planta durante um ano para se recompor, extraindo fósforo, acumulando carboidrato, crescendo devagarinho, para no outro ano a gente colher de novo. É uma questão de decidir o que a gente quer. Só digo uma coisa, não existe nenhuma tecnologia que sozinha resolve o problema. É uma questão de um conjunto de boas práticas agrícolas, na hora certa, tomar decisões na hora certa, fazer tudo da melhor maneira possível, como eu sei que a maioria daqui quer fazer. Isso é que faz você ter sucesso ou insucesso. Robinho, talvez uma pergunta que você pode me ajudar a pintar uma dúvida aqui. Ou o Cláudio e o Guerra poderiam ajudar. Você acabou de falar aí que você começa a colher 15 de abril. Você acha que o período de colheita poderia interferir na qualidade do seu estresse? Por exemplo, assim, se eu começar dia 15 de abril e não terminar minha colheita, salvo engano, acho que final de junho, parece que com a sua estrutura, com o seu planejamento, você final de junho. Você acha que se ultrapassar essa colheita até um certo período, o seu estresse, o seu manejo de estresse estaria prejudicado? Porque se a planta ficar com 70 sacos, igual você falou aí, até final de julho, e se você cortar água em junho, sua planta vai morrer. Não. Eu entendi. Não, acontece que começa a colher cedo justamente porque o café já está maduro, o café já está ponteiro madurando. Então não vou começar a colher 15 de abril. Eu tenho que fazer minha colheita rápida. Eu tenho que descansar ela, igual você falou. Se eu deixar para tirar o café lá em julho, ela vai morrer. Nós tivemos o ano passado investimento de estrutura de beneficiamento lá para a via úmida e atrasou para iniciar a colheita. Eu acho que eu senti isso aí, eu senti que o prejuízo viria, né? E sentiu. Eu acho que não poderia ter deixado, tinha que ter começado a colher e jogar café cereja em terreiro porque não tinha lavador pronto para despolpar ainda. Eu fiz uma ampliação, enfim. Tem que começar a colher cedo mesmo. Tem que começar a colher cedo, tem que descansar a planta cedo. Interfere sim, se essa colheita terminar, por exemplo, em agosto, e você quiser tirar a água, por exemplo, você vai tirar a água lá 20 de junho, e quer terminar a tua colheita em agosto, com passada de máquina ainda, interfere sim, lógico que interfere, né? E é óbvio que quando você tira a água, tem uma caixa ainda, né? Que a planta vai estar tomando água daquela caixa, até ela entrar em estresse, mesmo no nosso solo arenoso lá, que é um solo muito fraco também, nós temos lá 25% de argila.
o resto é areia. Então, a estrutura que eu falo de solo, que é pôr esterco, a fosfatagem com diversas fontes alternando, eu acho que é para estruturar solo mesmo, mas não pode deixar para colher tarde. Mesmo que você comece a colheita com 20% de verde, é preciso começar cedo, certo? Queria só adicionar uma coisa que é super interessante. Nós já discutimos isso com fisiologista, com Rena, já participou da discussão disso, e a gente não sabe por quê. Porque o café cereja, quando está cereja, que ele chega na maturação fisiológica dele, teoricamente ele cortou a ligação, ou cortou, teoricamente, o que está escrito, o que todo mundo defende, é que ele cortou o cordão umbilical com a mãe. Agora, então ele não deveria interferir na manha, se está o cordão. Só que nós sabemos na prática que se você deixar no café arábica e alguns materiais, como esses que tem um sanguinho de sashimo, se você deixar alguns materiais mais do que outros, o café passar de passas para seco, a planta se acaba. E que não deveria acontecer. Isso nós não sabemos ainda, nós não temos explicação por que isso acontece, porque teoricamente isso não era para acontecer. Alguma coisa, alguma ligação fica aberta, ou seja, alguma ferida não consegue ser fechada o suficiente para que essa planta fique lá protegida e não seja afetada pelo fruto dela. Eu tenho algumas perguntas aqui que estão bem relacionadas. Eu vou fazer as três juntos. E o Guerra e o Cláudio poderem comentar. A primeira delas, o pessoal da Fábio Barros, da Fazenda HJ, ele relata que fez o estresse normalmente, e a florada não teve uma florada, mas pelo menos 20% dessa florada só veio a abrir em outubro. E com isso ele teve um não pegamento dessa florada e, consequentemente, prejuízo. O José Batuste Lopes de Faria, do Espírito Santo do Pinhal, Guerra, por favor, comentário do sucesso do produtor com o estresse hídrico. O porquê e tentar identificar. A Jaqueline, do Espírito Santo do Pinhal também, Guerra, gostaria de ouvir seu comentário sobre a aplicação da irrigação na cafeicultura orgânica. Então, eu gostaria que essa parte de outubro, de florada não pegamento de outubro, tem a ver com alguma coisa que já acabou de ser falada, eu gostaria que você complementasse. Olha, eu volto a insistir de novo, é difícil demais aqui a gente na frente receber uma informação e querer fazer um julgamento de alguma coisa que aconteceu, que você não viu, não tem um embasamento por que aquilo aconteceu. Eu estaria aqui sendo... Não seria o Guerra para estar aqui querendo fazer conjecturas sobre alguma coisa que eu não vi e alguma coisa que eu recebi uma informação pontual e eu não vou fazer isso. Eu só vou voltar a afirmar de novo que num café bem cuidado, nutrido, passar 60, 70 dias sem água, nos meses mais frios do ano, aonde a planta está quase que em repouso, crescendo numa taxa muito menor, isso não afeta nada a planta de café, só faz bem para ela. Porque se isso afetasse, ninguém produziria café de sequeiro no Brasil. E a gente sabe que nós temos produtor de café de sequeiro, onde passa 90 dias e até mais sem água, até 120 dias, volta a chuva, ao pegar, se a chuva vier em quantidade adequada e se manter, você tem aquela florada maravilhosa, continua tudo tranquilo, com alta produtividade e tudo mais. Nós estamos, quando nós falamos em estresse hídrico, nós estamos falando simplesmente em usar uma coisa natural do café e tirar proveito disso.
fazendo economia, colhendo um produto de melhor qualidade, com menor custo, ou seja, de uma forma a estar até protegendo ambientalmente, porque você está gastando muito menos água para irrigar seu café do que se você irrigasse o ano inteiro, e com benefício para todo mundo, para todos os setores, para tudo. Então, eu quero colocar para vocês, tem muita gente, 60 dias meu café vai morrer. Vocês param para pensar que se 60 dias, 70 dias fosse prejudicar o café, não existiria café de sequeiro no Brasil. Porque na região do sul de Minas dá muito mais do que isso de estresse, de período sem irrigação. Dá mais de 100 dias. E com sucesso dos produtores. O que eu quero colocar para você é que nós não estamos inventando a roda. Esse conhecimento é antigo. Desde o Paulo Alvim, em 1960, que observou no quintal dele, com meia dúzia de planta, que se passasse por estresse quando tinha água, vinha a floração. A única coisa que nós fizemos foi mudar aquilo que se tentou fazer antes. Antes se falava em quebra de dormência de botão de gema floral, e aí ninguém sabia quando é que estava, como foi mostrado aqui, as gemas, cada uma estão num estado de desenvolvimento, ninguém sabia onde é que você ia quebrar a gema ou deixar de quebrar a gema. A única coisa que nós observamos foi o quê? O café, ele precisa de alguns dias com temperatura mínima acima de um valor, para poder você ter eficiência da nitrata-retase, desenvolver sua gema. Não, deixa eu te dizer, Paulinho. Fala um pouco mais perto do microfone para o pessoal te ouvir melhor. Tá. Ele precisa disso. Agora já me... Tá. O café, ele precisa de uns dias com temperatura adequada para poder desenvolver suas gemas. Ele precisa de todo esse processo para poder ter sucesso lá na frente. O que eu quero colocar para vocês é que estresse hídrico, a gente chama de estresse hídrico, mas o período que essa planta está em estresse hídrico não é 60, 70 dias. Quando você suspende a água e o perfil do solo está cheio, você vai ter 30, 35 dias para a planta, para começar a cair o potencial de água na folha dentro de uma planta de café. Então não é desse jeito. Em relação ao café orgânico, eu não vejo nenhum problema em utilizar estresse hídrico no café orgânico. Não existe problema para isso. Desde que seja um café orgânico, bem nutrido, bem cuidado e bem feito. Não tem relação uma coisa com a outra. Só para complementar aqui, eu acho que essa questão dos insucessos que um colega produtor aqui mencionou e outras perguntas que foram feitas, o Guerra comentou apropriadamente, é muito difícil às vezes julgar sem conhecer a fundo como foi feito. Por isso que eu acho que muitas vezes sem conhecer, ou sem monitorar, ou sem medir, ou sem estar acompanhando no dia a dia, anotando alguma coisa, depois você não sabe o que aconteceu e não sabe explicar por que deu errado. Aí muitas vezes você desacredita de que o déficit, né, o estresse possa ser importante, possa ser usado, porque alguma coisa aconteceu naquela época que não deu certo, igual o colega produtor aqui mencionou também. Eu fiz isso, mas é muito difícil a gente entender o que aconteceu sem conversar, sem acompanhar. Então muitas vezes a experiência ali, a anotação de um ano para o outro, é o que vai justificar, às vezes, as perdas de produtividade que possam estar sendo observadas. Às vezes é a questão da água, mas às vezes não é a água. É a questão da temperatura, é a questão da nutrição. Então, assim, isso varia muito. O que eu acho importante é você não deixar de acreditar em uma coisa que a gente vê e entende que pode dar bons resultados. A questão é tentar cada vez mais se capacitar mais e entender melhor o que está acontecendo naquele sistema e todas as variáveis que vão levar, sem pensar só no déficit hídrico como salvador da pátria. Não é isso. Tem uma série de fatores ali. Então, assim, é preciso monitorar para não perder a fé de que aquilo dá certo. Então, tem que investigar não só a nutrição, o solo, para tentar explicar por que às vezes a florada não aconteceu. Certo? Muitas vezes é porque o botão realmente, por uma série de fatores, não só temperatura, nutrição, o que for, não estava pronto ainda para se abrir. O déficit é suficiente, mas não sabe, a gente viu aqui os dados que às vezes não dá certo. Tem o déficit, mas não tem o estádio. E às vezes o estádio não está ali por causa da nutrição ou por causa de um outro fator que aconteceu naquele ano. Então, assim, se não tiver um mínimo de conhecimento do que está acontecendo com o clima e com as práticas de manejo, vai chegar num ponto, a gente vai chegar igual aqui no debate, a gente não tem como
elucidar e entender o porquê que deu errado. A gente nem sabe o que aconteceu. Então é preciso medir e monitorar, tá certo? Ok. Eu tenho mais duas perguntas por escrito, que chegou por escrito, para a gente encerrar. E eu acho que elas são bem rápidas e dá para a gente conciliar tranquilo. O pessoal está perguntando, que já que não tem esses aparelhos mais sofisticados da pesquisa, a nível de campo, de produtor, como dimensionar o momento exato de voltar com a irrigação, sentir que a planta está com o estresse adequado, com algum aparelho que seja possível ser instalado no campo, ou visualmente, como o Guerra já colocou em outras palestras com a gente aqui uma vez. E uma outra pergunta que também está relacionada, se durante o estresse programado ocorre uma chuva, como proceder? Com isso a gente encerra. Tá. Sobre como ele iniciar, eu vou só dar meu depoimento aqui, como eu faço lá. Nós temos estação climatológica, mas às vezes o pessoal aqui não tem. Se temperatura máxima e mínima, um termômetro simples, que vai ser avaliado dia a dia, temperatura máxima e mínima. E a hora que ele sentir que a temperatura mínima está ficando abaixo dos 13 graus, não tem por que continuar irrigando. Esse é o meu ponto de vista. Tá? Eu vou passar para o Guerra aqui. Infelizmente, eu acho que eu estou ficando velho e cada vez eu não consigo expressar aquilo que eu falo numa palestra. Eu não sei se eu estou falando rápido demais, estou enrolando a língua. Eu coloquei com muita clareza, eu acho, várias vezes na minha vida, e hoje aqui de novo, de que se suspende a água e se acompanha o desenvolvimento das gemas. Todos os produtores de café têm muito mais experiência do que eu para saber o que é um grãozinho de arroz, o que é uma gema reprodutiva parecida com um grãozinho de arroz. No estágio E4. Eles têm muito mais experiência do que eu. E de avaliar em cima, no meio e embaixo, se já tem 70%, 80% de gemas já nesse estágio de desenvolvimento. Os produtores têm muito mais do que eu. Então, é nesse momento, quando atinge um determinado nível de um percentual de gemas naquele estágio de desenvolvimento que satisfaça ao produtor, ele pode voltar à irrigação, que ele vai ter a floração daquelas gemas, daquele percentual de gemas. Se isso é mais cedo ou mais tarde. A única coisa que nós colocamos é que, por amor a Deus, não passe, não deixe para que o pegamento da florada vai acontecer no final de setembro. Porque eu te garanto, e nós temos 12 anos lá já, que a cada 4 anos você vai perder um ano, se você florar o café mais tarde. Então, não é isso que nós queremos. É melhor você ter um menor percentual, às vezes, de fruto cereja, mas não arriscar uma safra, porque a gente sabe o custo de uma lavoura de café e o custo de uma saca de café, e que a margem de lucro, principalmente agora, é muito pequena, e nós não podemos perder e não podemos quebrar o nosso produto. É isso que eu estou colocando. Em relação a quando eu estou num local que chove, no meio desse período, por exemplo, sul de Minas, adaptado para o sul de Minas aqui, nós suspendíamos a irrigação em 1º de junho e ia acompanhando. Se durante 10, 15 dias chover, não tem problema, porque a planta ainda não entrou em estresse, você simplesmente não tem problema nenhum, a planta está numa boa. Você chegou no final de junho, aí parou a chuva a partir lá do final de junho. Quando chegou lá em julho, choveu 5 milímetros, a planta já estava, o solo bastante seco, e já tinha um mês que não chovia, ou seja, que não chovia mais, que você não aplicava água. Choveu 5 milímetros. Não vai fazer nada na sua planta de café. Ela vai parecer que vai querer florar, mas ela não flora, ela fica quietinha ali e espera. Agora choveu 10, 15 milímetros, você pode ter certeza que ela vai abrir um percentual de florada. E esse percentual ele é dependente, se a lavoura veio de uma safra mais baixa, se é uma lavoura nova, se veio de uma safra mais alta, se ela está bem adubada ou mal adubada. Porque aí as gemas vão estar ou mais adiantadas ou mais atrasadas, mais cedo ou mais tarde. Isso é normal na planta de café. Isso. E se chover 15 milímetros, 10, 15 milímetros, e você perceber que vai ter abertura de flor, você vai e joga, irriga essa área. Irriga e completa isso para 40 milímetros.
e esquece. Deixa se ela entrar em estresse de novo. Aquele chumbinho vai pegar, ficar ali bonitinho, guardadinho na planta de café, e lá na frente, se você voltar a irrigar, se não chover mais para te atrapalhar, você vai chegar lá na frente, vai voltar a sua irrigação, vai ter a florada de lá, e os dois chumbinhos da florada de lá e de cá vão andar muito parecidos. O professor que colocou com muita clareza que o chumbinho, embora ele não expanda, lá dentro dele está acontecendo um monte de coisa. Mas a expansão do chumbinho, ela depende também de um sinal da planta, de que a planta tem carboidrato dentro dela para poder fazer isso, para garantir isso. Uma planta mal nutrida, da mesma variedade, do lado de uma bem nutrida, a expansão de chumbinho vai começar primeiro na bem nutrida do que na mal nutrida. Isso nós já fizemos tudo. A variedade, o material A e o B, esse aqui fica 25 dias no estado de chumbinho para começar a expandir, esse aqui fica 40. O café conilão fica 60 dias aquele negócio lá, sem expandir. Dependendo do clone é mais do que isso. Isso depende de um monte de coisa. Então, o que eu quero colocar para você, que isso nos permite também usar desses artifícios, mesmo nas áreas onde você não tem um período de seca muito definido. Por quê? Porque se você puder, ao invés de 4, 5 floradas, você reduzir para 2 ou 3, você já está tendo um ganho em termos de qualidade, em termos de uma série de coisas, de economia de água, de energia, sem prejudicar a sua lavoura. Só para fechar, eu acho que o Guerra está querendo colocar o seguinte, que também precisa ter bom senso. Ele pode ver que a planta está ali com deficiência muito severa, e continuar um déficit prolongado, esperando que as gemas vão atingir o estágio para abrir. É lógico que tem que priorizar a questão das produtividades. Muitas vezes eles é a causa do insucesso. Prolongar demais, pensando só na problema de maturação e esquecer de todo o resto que está acontecendo. Então é preciso ter um bom senso também de não deixar a planta postergar muito esse déficit, vendo e percebendo, mesmo que visualmente, que ela já está chorando a falta d'água. Certo? Então tem que garantir a produtividade, o pegamento daquelas floradas, mesmo que for as chuvas esparsas, né? Mas tem que voltar com água, tem que deixar esquecer esse negócio da concentração e garantir o pegamento daquilo lá, porque senão aí sim, realmente não faz sentido pensar em déficit. Gente, em nome da organização da Feira e Café, gostaria de público de agradecer ao Guerra, que veio lá de Parautina, ao Cláudio, que veio lá de Rio Paranaíba, ao Bim, que veio lá do oeste da Bahia, ao Marco Antônio, que veio lá de Bonfinópolis, e a todos os senhores que ficaram até o final desse debate que eu achei fantástico, que com certeza acrescentou muito aí na vida de vocês. E também pedir desculpas em nome da organização pelo atraso que a gente teve aí no início desse dia de eventos, mas complicado porque 8 horas que era para começar, só estava eu e o nosso amigo Fernando ali. Então é um problema, e o Elvésio, tudo bem, Elvésio, você. Então a gente teve que atrasar por causa disso. Então vocês desculpem, infelizmente é o problema do brasileiro. À tarde vai começar religiosamente às 2 horas, porque nós temos 1h30 para almoçar. Muito obrigado a todos, uma salva de palmas aí ao pessoal.